Eu adorei, Candice, da Pi, que tem um meme muito bom que eu dei muita risada, foi o chá revelação do Bad Bunny pro Trump sobre o que é a América. O Trump achou muito feio, ai meu Deus. Não, o que é a América? Do que ele está falando quando ele fala? E aí a gente vai mostrar os trechos, também não vou ficar dando spoiler da mão de Otávio Guedes. Mas obviamente foi uma espécie assim que eu me senti, foi uma espécie de levante latino. Assim, ele fez mais a Candice falou, não precisou falar da política. Ele estar ali já é um ato político, acompanhando toda a trajetória, o histórico que ele tem com o Trump, daqui a pouco a gente vai trazer. Mas muito impressionante como ele venceu sendo ele, em nenhum momento ele deixou a raiz para chegar lá, para alcançar o sucesso. Eu sempre acompanho você falando da língua, né, que ele usa muito isso também como forma de identidade, de orgulho. Exato. Sim. E começando por lembrar que ele toca no estádio do Palmeiras no dia 20 e 21 agora. Né? Ele praticamente sai do Super Bowl para o Allianz Parque. Né? Então, estava dando uma olhada aqui, praticamente não tem mais ingresso, mas quem tem agora vai ter mais vontade ainda. A Thaís Faxina, nossa editora em São Paulo, preparou umas telas aqui sobre recados que ele deu durante a apresentação dele. Né? Vamos lá? Estamos aí a imagem, por exemplo. Ele começa numa plantação de açúcar, que era uma matéria-prima característica também de Porto Rico, e passa por coisas que são típicas de Porto Rico. As mulheres ali fazendo a unha, tem os senhores jogando dominó, tem a venda desse drinkzinho, que é uma raspa de gelo com licores locais. Os boxeadores de Porto Rico são muito famosos. Ele está o tempo todo ali enaltecendo características de Porto Rico. Né? Eu nunca vi nada parecido em cenografia nesse show de intervalo do Super Bowl. Né? Tinha um labirinto. Que horas eles organizaram isso? Tem um time-lapse muito legal sobre como mas assim, que é tão louco, né? Impressionante. A impressão que dá é que tinha uma coreografia para entrar, né? A coreografia As é pessoas incrível. entrando, cada um no seu lugar, e em poucos minutos se organizou tudo. Porque sempre tem coreografia, mas é uma coreografia mais blocada. Sim. Né? Aí cada um tinha uma coreografia diferente, os grupos, os momentos que entravam. Eu digo para montar mesmo. Sim. Deixa eu achar aqui de novo. Assim, temos também nessa casinha aí, que caracteriza uma casa característica de Porto Rico, ele colocou artistas ou latinos de nascimento ou americanos de origem latina. Colocou, por exemplo, o Pedro Pascal, que é chileno. Colocou a Cardi B, que é parcialmente de origem latina. Jéssica Alba estava ali. Oi? Jéssica Alba estava ali. Tinha uma jovem rapper, que foi jogadora de futebol porto-riquenha. Ele encheu a casa dele, tipo camarote VIP. Ele colocou um camarote VIP para as pessoas dançando ali. A gente está vendo elas aí no fundo. Olha aí, o Pedro Pascal, a câmera acabou de piscar ali no Pedro Pascal. Um outro momento que gerou até uma conversa entre nós no grupo na hora em que ele aparece com o Grammy, ou com uma réplica do Grammy, e entrega para um garoto que está vendo televisão. O Grammy que ele ganhou outro dia, né? Ele está vendo ele apresentando, agradecendo o discurso. A gente ficou na dúvida, mas é o garoto que foi preso pelo ICE? Não é. Mas é um garoto que está vestido com uma camisa que ele, Bad Bunny, tem uma foto do Bad Bunny com uma camisa idêntica a essa. É como se o eu dele no futuro estivesse entregando o Grêmio para aquele menino que ele foi no passado. Fiquei arrepiado só de você contar isso de novo, porque é tão bonitinho. É bem legal isso. Se qualquer das hipóteses seria legal. Se fosse o garoto preso, se for ele no passado. E o ponto alto, até porque foi o ápice mesmo dessa... E só uma coisa, ele abre a apresentação olhando para a câmera e falando: eu sou Benito, ele fala o nome inteiro dele, que tem o Cássio também. Tem o Cássio. Isso só aparece no crédito. Fulano, os 4 nomes dele, apresenta em espanhol, show de intervalo do Super Bowl, que ele coloca como Supertazón. Mas que ele fala assim: se eu tô aqui é porque eu acreditei em mim. Né? Então, assim, aí quando eu vi essa imagem, depois eu entendi que era ele adulto entregando para ele pequeno, fica ainda mais bonito. Benito Antônio Martínez Ocasio. Começa assim, como se fosse o nome do produtor, aí apresenta show de intervalo da Supertazón, né, que é o Super Bowl em espanhol. E no final, que é a apoteose de tudo, aquela parada com as bandeiras.
né? Ele surge com uma bandeira de Porto Rico com azul um pouco mais claro. Isso tem a ver com o movimento de independência de Porto Rico. É um azul daquele tom do vestido da Lady Gaga um pouco antes. Foi a única coisa que não fez muito sentido ali, que ela cantou em inglês, que ela cantou uma música que não é dele, mas ela estava ali com uma banda chamada Los Sobrinos, que estava acompanhando aquele tom de azul. Então, esse tom de azul aí tem a ver com a independência. Bandeiras de países das Américas e não apenas daquilo que a gente entende por América Latina. Né? Tem bandeira brasileira, tem bandeira do Chile, bandeira da Argentina, etc. E ele menciona, na hora que ele... Assim, ele fala God Bless America, é a única coisa que ele fala em inglês. A única coisa. Só que logo em seguida ele desconstrói isso, porque isso que é um slogan dito por todo presidente americano sobre os Estados Unidos como um sinônimo de conjunto dos Estados Unidos, ele começa a nomear os países das Américas, quase todos, inclusive Brasil e, importante lembrar também, inclusive Canadá. Isso. Porque mesmo sob certo aspecto, se você for ser chato, você vai dizer, parte do Canadá é latino-americano porque fala francês. Né? Não é o que ele passou pela cabeça, mas é as Américas como um todo. Deus abençoe as Américas. Era isso que o único outro momento, né, de música em inglês ali foi a Lady Gaga cantando uma versão em inglês da música dele. E teve ainda outra homenagem para mostrar como a cultura de Porto Rico, ela permeia também a cultura pop americana, não é de hoje. Ele canta várias músicas que são porto-riquenhas, feitas por artistas que vieram antes dele, e homenageia também o Ricky Martin, o eterno menudo, que canta ali também. Que é fundamental para essa visibilidade. Diz que o próprio fato dele falar em espanhol foi objeto de uma discussão com o pessoal do Super Bowl, né? Que ele exigiu que fosse tudo falado em espanhol. Não, ele disse que ele não tem essa possibilidade de cantar em inglês, né? Até tem um programa que eu adoro, que é um apresentador que dirige o carro e faz o karaokê dentro do carro. E ele fez essa entrevista com o Bad Bunny, o apresentador, e ele fala isso, que ele escuta a música em inglês, sempre escuta, mas que a música dele é em espanhol, que é assim que ele quer levar para o mundo. Aí é muito divertido, porque só tem um momento que começa a tocar a Ariana Grande e ele começa a cantar em inglês. Inglês só para cantar a Ariana Grande. Só fala inglês. E ele, inclusive, costuma, de alguma forma, menosprezar o domínio que ele mesmo tem no inglês. Se vocês lembrarem, no Grammy, ele fala isso. Eu não sei como dizer isso em inglês. Isso. O tempo todo Era contamina, ele queria dizer que o ódio contamina. Como é que fala? Contamina em inglês? Eu já quero ouvir o Guga, só quero passar para quem está em casa este momento aqui que estão chamando de chá revelação do Bad Bunny sobre o Trump, sobre o que é a América. Roda aqui, por favor. Sea Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! De cuando te tuve, de vida entre más besos y abrazos. Ojalá. Muchas gracias. Debí tirar más Guga Chakra, eu acho que eu nunca tinha visto um show tão político sem uma palavra, sem precisar dizer o nome do presidente ou fazer uma crítica direta, porque até no Grammy ele fala Ice Out, né? Aqui ele fez o show dele, deu o recado dele, a presença dele por si só já era esse ato político. A Lady Gaga, não sei se você vai saber explicar, mas eu fiquei até perguntei pro Dapi, porque eu lembro dela fazer o show do intervalo do Super Bowl em outra oportunidade. Eu não sei por que ela foi chamada. Eu imagino que seja porque eles tiveram ali um contato no Grammy e ela deu uma entrevista depois dizendo da importância dele para tanta gente. Aí a gente está vendo imagens ontem da Lady Gaga, no momento que os Estados Unidos passa por toda essa violência e como ele representa para os latinos. É uma face e outra face da América que o Trump não contempla muito. Ela é italiana pelos dois lados, ela fala isso. Meus pais são todos italianos, meus pais e avós são todos italianos. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes
sobre quem é o Bad Bunny, mas, Guga, quero te ouvir primeiro, porque ontem a gente assistiu o Guga em Nova York, eu aqui no Brasil, né, Guga? Mas a gente assistiu juntos pelo Zap. Esse grande show, esse grande espetáculo. Suas avaliações, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Isso é magnífico show. E não deve ser encarado como um show anti-Trump. Deve ser encarado como, em primeiro lugar, o orgulho de ser porto-riquenho. O orgulho do Bad Bunny ser porto-riquenho, que você falou que a gente vai comentar daqui a pouco. Quando ele vai andando, todas aquelas cenas, por exemplo, as pessoas jogando dominó, as casitas, que são as casas coloridas de San Juan, Porto Rico, o Piráguas, que é a raspadinha no Brasil, o coco gelado, o Tonitas, que fica do lado da casa da tua prima, da Amanda, aqui em Nova York, ali em Williamsburg, que é um lugar tradicional dos porto-riquenhos. E isso vai para a segunda parte, que além do orgulho de ser porto-riquenho, de Porto Rico, que ele até fala do apagão, o orgulho de ser porto-riquenho nos Estados Unidos, porque uma parcela gigantesca dos porto-riquenhos vive no Porto Rico é Estados Unidos, mas vive no Estados Unidos continental. Então também entra esse orgulho, o orgulho de ser latino-americano, ele é muito emocionante. Eu, como imigrante latino-americano aqui, não tem como não ficar emocionado. O momento que você ouve Brasil, ele fala todos os países, alguns dos menorzinhos ele cita como Antilhas e as Guianas para pegar Suriname, Guiana e Guiana Francesa e as Antilhas para pegar os países menores do Caribe, mas fala a República Dominicana, fala Cuba, fala México, fala todos os países, inclui o Canadá. E o orgulho de ser norte-americano, ser dos Estados Unidos. Isso também é um orgulho. E aí eu acho que entra a questão da Lady Gaga. Ele não está colocando os Estados Unidos para fora, não. Ele está dizendo que tudo isso faz parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é aquilo só que o Trump tenta passar. Os Estados Unidos é todo esse universo que inclui toda essa comunidade de imigrantes, de descendentes de imigrantes e americanos que estão aqui há muito tempo, inclusive os nativos americanos. Então, ele conseguiu incluir tudo isso no show dele de uma forma espetacular. Assim, foi algo que, assim, eu moro aqui há 20 anos, mas acompanho Super Bowl desde os anos 80, na época do Luciano do Vale, e assim, nunca teve um show que repercutiu, morando aqui, nunca teve algo próximo do que foi isso. Ninguém nem fala, a gente nem fala, não sei se a Candice falou, que eu entrei aqui, ela já tinha falado, mas que quem ganhou o Super Bowl, que foi o Seattle, que ganhou o jogo, completamente irrelevante. Outros anos ficaria falando, Tom Brady e tal, ganhou o New England Patriots. Não, ninguém nem tá falando, é tudo focado no show dele, dominou completamente não só o noticiário, dominou tudo. Só uma coisa, até coloquei o comentário mais recomendado do New York Times, chama atenção, que é uma senhora que fala que os americanos são muito acostumados, às vezes, a ouvir música que não seja inglês. Ela falou, olha, eu sempre ouvi música brasileira, eu escutava muito Tom Jobim e vários outros artistas brasileiros, e é muito bom você escutar música numa língua estrangeira. E ela fala que com 70 anos ela ficou dançando no show do Bad Bunny ontem, que ocorreu ali perto de São Francisco.